Hoje nós vamos conversar sobre como a gente consegue ler mais em 2025. Então bora começar o ano com dicas para aprimorar o nosso gosto na leitura, o nosso hábito de leitura, que é algo que eu tô tentando sempre evoluir, sempre melhorar, e eu resolvi trazer algumas dicas aqui para vocês. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like que sempre ajuda e me seguir lá no Instagram também. Então, como a gente pode melhorar o nosso hábito de leitura? Como que a gente consegue aprimorar, ler mais e buscar ler cada vez mais e entender o que a gente está lendo, porque só a quantidade não é algo ideal, o melhor é a qualidade do que estamos lendo. Mas e como que a gente consegue fazer isso? Gente, a primeira coisa é larga o celular. Gente, pelo amor de Deus, essa é uma das minhas maiores dificuldades. Eu, esse ano, assim, mais pro final do ano, eu realmente diminui muito meu ritmo de leitura, mas era porque eu tava assistindo série, mexendo no celular. Ai, que vergonheira. A gente precisa estabelecer prioridades. Então, essa é a nossa primeira dica oficial. Estabelecer prioridades. O que você quer? Você quer ler mais? Então, você larga o celular. Você vai trocar o seu tempo de tela por tempo de leitura. Você quer ler mais? Então você vai parar de assistir novela. Então a gente vai ter que parar de assistir Caminho das Índias no TikTok em partes, entendeu? É isso que a gente precisa fazer para conseguir melhorar e ler mais. Outra dica que também é uma das mais importantes é: conheça o seu gosto literário. Isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, porque eu quero abraçar o mundo, mas o mundo é muito grande. Nós temos muitos livros e a gente precisa definir o que a gente vai ler. Então, eu tô tentando partir para uma jornada de descobrimento, de autoconhecimento, para conseguir melhorar e descobrir o que eu mais gosto. Então, por exemplo, eu sei que eu amo romance histórico. Eu amo romance histórico, eu amo Lucinda Riley, eu amo tudo que tem essa mesma pegada de escrita. Então eu sei que provavelmente se alguém chegar pra mim e falar: Ana, leia esse livro, e for um romance histórico, eu vou gostar. Então eu já sei que é um livro que vai fluir ali pra mim, que vai ser uma leitura agradável e que vai me interessar a ponto de eu parar tudo que eu tô fazendo pra ler o livro. Agora, Ana, lê esse meu livro aqui de poesia. Eu vou ficar 3 semanas com o livro, porque daí eu vou ficar me sentindo mal, porque eu falei que eu ia ler o seu livro de poesia, e eu não vou ler. Eu não vou ler, eu vou entrar numa ressaca literária, eu vou ficar brava, eu vou ficar uma semana sem ler absolutamente nada, e aí vai atrapalhar todo o meu ritmo, porque depois quando eu for pegar o meu romance histórico, eu não vou conseguir ler, porque eu vou estar com aquele livro lá que eu não queria ler. Então assim, ó, conheça os seus gostos literários e pegue pra ler aquilo que te agrada. Se você não gosta de romance, e tá todo mundo indicando no TikTok, nas bookreads, os lançamentos de romance, e você vai ler só pelo hype, só porque tá todo mundo falando, você não vai gostar. Até aqui, você não gosta dos livros que eu indico, não vai ler, entendeu? Leia gêneros que você goste. Então, esse ano eu tô na minha jornada de descobrimento. Eu, por exemplo, tava sem ler fantasia. Por muito tempo não tava lendo nada de fantasia. Então, esse ano eu decidi que eu vou ler pelo menos uns 3 livros de fantasia para ver se realmente o problema é os livros que eu li por último, que me fizeram deixar de ler, ou eu realmente não gosto do gênero. Então, eu decidi que eu vou ler pelo menos uns 3, 4 livros ali diferentes, com temáticas diferentes, de autores diferentes, pra ver se o problema é o gênero ou se realmente não vai. Eu acho que talvez o problema não seja o gênero, seja a forma que seja escrito. Por quê? Porque eu amei Divinos Rivais. E Divinos Rivais, querendo ou não, é uma romantasia. Tem a parte do romance, mas tem muita fantasia. E eu amei o livro. Então, provavelmente, o problema não seja o gênero, seja a última fantasia que eu li. Que eu acho que, no caso, foi Ed La Rue. Ed La Rue é uma fantasia, né? Porque é uma viagem. E eu odiei esse livro com todas as minhas forças. E depois disso eu não tava conseguindo ler absolutamente nada. Então, se o problema for por conta de Ed La Rue, que, né? Gente, é fantasia. Pra mim é fantasia. Que é viagem na maionese. Então é fantasia, né? Aí, entenderam? Então, como eu acho que talvez o problema não seja o gênero em si, seja o tipo de livro que eu tava lendo, eu vou dar uma chance e vou pegar livros diferentes de fantasia pra tentar. Assim como alguns outros gêneros, né? Eu não leio muita ficção científica, mas aí é porque eu acho que eu sou burra demais pra isso. Mas eu amo Flores para Algernon, que é ficção científica. É um dos meus livros favoritos da vida. Então, eu talvez tenha que ler mais livros de ficção científica e ver se eu sou burra realmente ou se... Vocês percebem? Eu já tava divagando, mas é isso. Então, encontre o seu gênero, leia, se você não sabe, eu não sei o que eu gosto. Então, lê um pouquinho de cada. Não fica só lendo romance. Não, lê um romance, lê uma fantasia, lê uma distopia, vai lendo vários
e aí veja o que você mais gosta. Eu gosto muito de romance e suspense, mistério, policial, eu adoro esse tipo de livro, eu sei que se eu pegar um pra ler, eu vou gostar. Então esses gêneros eu já sei que pra mim dá certo, e se eu ler, vai melhorar o meu ritmo, eu vou conseguir ler de boa e tá suave, tranquilo. Agora outros gêneros eu vou ter que ir passinhos de bebê, engatinhando, aos poucos, pra conseguir ler. Uma dica importante também é, compre livros. Você precisa de livros para poder ler. Então, se você quiser comprar algum livro para começar suas metas aí de leitura para 2025, compra através do Ocuponomia. Usa o meu link que tá aqui embaixo no box de descrição, que você já começa com R$5 de bônus. A partir de R$20 você já consegue sacar para sua conta sem custo algum. E eles são parceiros da Amazon, então se você quiser comprar livros na Amazon, com eles você vai conseguir cashback e cupons de desconto. Próxima dica é, estabeleça metas. Metas ajuda. Eu, por exemplo, vou começar na semana que vem com metas. Eu preciso ler pelo menos 50 páginas no dia. Eu tenho lido pouco, tô de férias, aí eu tô com uma ressaca literária, tô só jogando Township no celular, tenho que excluir esse jogo. Eu resolvi baixar esse jogo nas minhas férias e foi uma perdição, porque eu fiquei jogando o dia inteiro e não lia nada. Então eu vou ter que excluir o jogo, ó, largar o celular pra ler. Então eu estabeleci meta. Essa semana eu preciso todos os dias ler 50 páginas por dia. É a minha meta. Ai, Ana, mas só 50 páginas por dia? Ou, ai, Ana, mas tudo isso 50 páginas por dia? Porque depende da realidade de cada um. Mas eu não fiz, tipo, eu preciso ler todos os dias 50 páginas por dia. Não, é essa semana. Esta semana. Até sexta-feira, entendeu? É segunda, terça, quarta, quinta e sexta. São 5 dias que eu preciso ler pelo menos 50 páginas. Se eu ver que foi muito tranquilo, pra próxima semana eu aumento. Coloco 70, 80 páginas. Se eu ver que foi muito difícil, eu vou ver por quê. Porque 50 páginas foi difícil porque eu tava dando prioridades para outras coisas, ou foi difícil porque eu tava com muito trabalho e não deu tempo porque acumulou com outras coisas que seria trabalho, né? Porque o resto eu tenho que jogar fora. Então, tudo isso a gente vai avaliando e vai criando novas metas. Você não tá preso numa meta, você não assinou nenhum contrato vitalício com a sua meta. Então, você tem que fazer metas realistas e metas que você consiga ir trabalhando em cima delas. Outra dica que é muito legal, inclusive essa eu vou fazer uma propaganda de mim mesma. Participe de clubes do livro, tá? Eu tenho a gente vai ler Lucinda Riley agora, nos próximos meses a gente vai ler a série das Sete Irmãs, que é um gênero que eu gosto, que é romance histórico. Então participe de clubes do livro, né? Não precisa ser o meu, mas eu indico o meu. Mas é legal porque quando você lê em conjunto e vai conversando com as pessoas que estão lendo o mesmo livro que você, isso incentiva a você querer participar e ler cada vez mais. Então participar de clube do livro pra mim é uma das melhores coisas, eu sempre vou lendo mais, e aí como a gente tem meta, a gente larga as outras coisas que distraem para poder cumprir com a nossa meta de leitura e não ficar para trás no grupo. Então não perde tempo, procura um clube que leia o tipo de livro que você goste e aí participa e faça leituras conjuntas. Ai, Ana, mas eu já li as Sete Irmãs. Eu também já. Bora reler. Bora reler e participar todo mundo junto. E uma dica que pra mim funciona, não é pra todo mundo, mas pra mim funciona, é manter registro das suas leituras. Seja no Scooby, seja no caderninho, de qualquer forma que você puder marcar ali as suas leituras, porque aí toda vez que você vai dando ali, anotando, preenchendo, colocando mais um nomezinho de um livro, dando a notinha, tudo, isso incentiva a você querer ler mais. Então é uma dica também muito legal para você melhorar o seu hábito de leitura e a sua quantidade de livros, porque você vai querer marcar. Eu sou competitiva, então eu gosto de competir comigo mesma. Então se eu coloco lá que eu tenho que ler o livro tal ali, anotar bonitinho, colocar a nota ou fazer a resenha dele, marcar no Scooby, é algo que me incentiva. Por exemplo, os meus destaques de 2025 de livros lidos tá vazio. Nem tem ainda, eu nem criei. Por quê? Porque eu não tenho nenhum livro lido em 2025 ainda, no momento que eu gravei esse vídeo, tá? Então eu tô agora aqui, ó. Tenho que terminar o meu livro, que eu tô me enrolando pra ler, pra poder colocar lá nos meus destaques no Instagram. Então eu gosto de ser competitiva comigo mesma e ter um local onde publicar, postar, marcar, anotar ali a sua leitura pode te incentivar a ler cada vez mais. E essas foram as dicas, eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, tchau!